Eu sou Daniel, tenho 33 anos, nasci aqui em Itabuna, sou professor de educação física, nascido e criado aqui em Itabuna mesmo. Quando eu lembro da minha infância aqui em Itabuna, eu lembro muito nós brincávamos muito na rua, né? Tem aquela organização de brincar na rua. Lembro que a minha infância foi muito ativa e nossa cidade proporcionava isso, né? Iniciei no esporte muito cedo. Eu comecei a fazer natação regularmente com 3 anos de idade, porque eu tive um problema de saúde no pulmão. E um médico, na época, Dr. Laurindo, conversou com minha mãe e falou assim: olha, por que você não bota esse menino para fazer atividade física, fazer natação e tal? Vai melhorar muito essa questão respiratória dele. Aí pronto, aí o esporte está comigo aí antes de eu nascer, porque minha família toda é envolvida com esporte, com futebol. E depois, quando eu comecei a fazer natação, por uma questão de problema de saúde, permaneci aí regularmente. Eu nadei até os 21 anos. E, na verdade, o que me incentivou muito a fazer educação física no primeiro momento foi a parte do esporte. Mas depois eu fui entendendo todo o processo educativo que envolvia também essa questão ligada ao movimento, mas é educativa, né? Mas assim, eu lembro que eu pensei em fazer educação física, a primeira vez na minha vida foi vendo meu pai dando a pré-eleção pro time dele. Eu falei, eu quero estar nisso aqui. Agora eu sou um cara que não jogo bola, não tenho experiência nenhuma com futebol, acho que eu tenho que estar inserido de alguma forma, e foi a maneira que eu enxerguei. E depois também, assim, eu tive um professor de natação, Luiz, que foi um cara que foi meu mentor, assim. Como eu passava muito tempo nadando e eu participei de muitas competições fora da Bahia, Campeonato Norte e Nordeste, Campeonatos Brasileiros, fui convocado para a seleção baiana de natação. Então, assim, é um cara que era como se fosse meu mentor mesmo. Meu pai era um cara que era envolvido com futebol, então ele acaba que em alguns períodos tinha que estar em outra cidade. Minha mãe é uma vida de uma pessoa que trabalhava e tinha uma casa. Então, assim, o contato que eu tinha com o meu professor era como de um mentor mesmo, assim, um cara que eu fui aprendiz dele. Então, era uma pessoa que eu me espelhava no meu pai, me espelho até hoje, meu professor. E para fechar essa trinca, quando eu fui fazer meu ensino médio no sistema com o professor Cesarzinho. Aí pronto, eu falei, isso aqui que eu quero fazer, porque eu me via nessas três pessoas. Meu pai, o professor Luiz e o professor Cesarzinho, assim. Então foi uma coisa que me levou a fazer educação física. Muito do que eu penso hoje como atividade física, a abordagem que eu tenho com meus alunos, foi muito dessa convivência com eles, sabe? Meu pai nessa parte mais de rendimento, esportiva, né? De ter um time, de ter que gerenciar pessoas, de conversar e ao mesmo tempo tem que ter esse conhecimento técnico da área dele, muito específico. Luiz também, como eu disse, foi um meu mentor e era um cara que as primeiras instruções assim, de treinamento eu estava aprendendo sem saber, né? Que é sobre essa questão de periodização, de programar ciclos. Foi as minhas primeiras noções de esporte e de movimento, de rendimento, da transformação que a atividade física pode fazer na vida da pessoa, porque eu sempre digo que fazer o exercício, o principal ponto para você conseguir engajar alguém no exercício, primeiro são os relacionamentos que ele cria no ambiente que ele está. Isso para mim sempre funcionou, porque eu via meu pai tratar o time dele como uma família, pessoas que ele tomava as dores e tal. Eu vi isso com meus colegas, meus parceiros de treinamento, né? Que convivia com o professor Luiz e a gente tinha uma equipe maior e tal. Então todo mundo se comportava como família, essa relação fazia a gente ansiar por estar no treino, porque encontrar as pessoas. E depois o professor Cesarzinho, eu fui atleta dele de vôlei, jogava vôlei no sistema. E também a maneira que ele interagia com as pessoas. Era um cara que era referência, porque sabe aquela pessoa que todo mundo gostava no colégio, no ambiente. Então assim, meio que vira espelho por causa disso. Fala assim, eu quero ser esse cara, sabe? Então assim, quando eu pensei em escolher minha profissão, acho que ela me escolheu de certa forma, porque eu tinha na cabeça muito sólido essas 3 pessoas que eram pilares assim da minha vida em relação à profissão, né? O professor, hoje eu vejo como ser professor uma coisa que antes a gente pensava no fim, né? O professor, o cara que está me ensinando, a pessoa que está me ensinando, ele está no fim da cadeia, né?
Tipo, ele chegou num estágio que agora ele pode ensinar as pessoas. E hoje eu vejo, e eu me formei pensando nisso, pensando dessa forma. Você vivendo uma vida de aluno, né? Você entende o professor como uma pessoa que está no fim do processo, no fim da cadeia. Ele chegou ali, ele é professor, está ensinando, é o meu mestre, então todo mundo está abaixo dele. Tirei da minha cabeça, assim, foi um paradigma que eu quebrei. Porque ser professor é justamente você estar aprendendo todos os dias. Assim, então, assim, essas pessoas são referência para mim e isso você só aprende na prática e amadurecendo, né? Minha abordagem com meus alunos hoje é totalmente diferente. O próprio CT Superação começou de uma forma, com um conceito, hoje vive outro conceito, né? Esse senso de comunidade foi surgindo porque a gente tinha uma proximidade muito grande com as pessoas que a gente treinava. Então as pessoas acabaram participando muito do dia a dia da gente. Então a gente frequentando festas das famílias dessas pessoas, levando nossa família para ambientes que essas pessoas também estavam. Então assim, temos obtido êxito justamente por isso, porque vai muito mais do que o treino. As pessoas vão para o CT, procuram nosso trabalho e elas encontram pessoas que elas se identificam, passam a conviver, passam a fazer ciclos de amizade, né, independentes, assim, que não se encontram só no CT, só para treinar. Então assim, cada um começa a frequentar a casa do outro e tal, então forma sempre esse centro assim, acho que a gente nunca programou de, olha, vamos fazer uma coisa aqui que vai ser comunidade e tal, que a gente encontrou, porque nós começamos pequeno, então a gente já tinha nós começamos pequeno, né, então nós já tínhamos esse conceito de, poxa, ó, tá próximo da pessoa, às vezes a pessoa chega ali para treinar, ela não quer treinar, ela quer conversar, quer desabafar, ou você quer desestressar, ela quer sentar na bicicleta ali, quer pedalar um pouquinho só pra, sabe, fugir um pouco da rotina dela. Mas tá bom na minha casa. Na minha casa. Assim, eu não consigo me imaginar morando em outro lugar. Por mais que a vida possa me levar para outro lugar, né? Às vezes os ventos da profissão ou as oportunidades sopram e a gente não pode controlar. Mas assim, eu vejo como minha casa, foi onde eu me criei, onde minha família se criou, sabe? Onde estão todos os meus amigos, sabe? Estão meus negócios, né? Eu tenho CT Superação, eu tenho a questão das planilhas individualizadas, assim, de treinamento, que é uma coisa que eu tô solidificando agora. E eu penso assim, eu penso que é minha casa. Eu não seria feliz em outro lugar? Seria, porque acho que em cada lugar você vai encontrando um motivo para ser feliz, coisas para se apegar e tal. Mas a minha cidade é uma cidade que eu não largo por nada, assim, defendo, sabe? Gosto mesmo, gosto das pessoas, gosto da maneira que os laços foram criados aqui, sabe? Como eu falei, a primeira coisa que nós falamos aqui foi sobre a minha infância. Então minha infância foi muito boa, é uma cidade que sempre me acolheu muito bem.